Bom, vamos começar com uma imagem. Pensa no Ártico canadense. Uhum. Aquele silêncio gelado, sabe? Quase total. E aí, no meio do gelo, uma criatura que parece, sei lá, de outro tempo. A morsa do Atlântico. É, Por milênios, a caça a esse animal foi o pilar da vida do povo inuit. Mas essa tradição, essa conexão, ela quase foi apagada da história. exatamente. No começo do século XX, a caça comercial foi tão, mas tão predatória que levou as morsas praticamente à extinção ali na região. Nossa. A situação ficou tão crítica que, em 1928, o governo canadense teve que intervir e proibir a caça. Completamente. Certo. Só que eles incluíram uma cláusula, uma exceção, que é fundamental para a nossa discussão. Eles permitiram que os Inuit continuassem a caça de subsistência. Reconhecendo que para eles não era um esporte. Isso. Não era esporte, não era negócio, era a espinha dorsal de uma cultura. E é justamente essa exceção que abre a porta para o debate de hoje, né? Porque a história não para aí. Não mesmo. A gente avança para os anos 90 e surge uma ideia totalmente nova. E não veio do governo, veio dos próprios líderes inuit. Sim, essa é a parte mais interessante. Eles chegam com uma proposta, e se eles pudessem pegar uma parte da cota de caça que já era deles e basicamente vender o direito de realizar o abate para caçadores de troféus? É uma proposta que de cara soa muito controversa, mas os detalhes são cruciais para a gente entender o que estava em jogo. Ok, vamos lá. Primeiro, e mais importante, o número total de morsas caçadas por ano não ia aumentar, nem um pouco. A cota de sustentabilidade continuaria a mesma. Isso, já definida por biólogos, seria respeitada. E segundo, o caçador de troféu pagaria uma grana bem alta, tipo uns $6.500 na época. Mas espera aí, não era só tipo pague e atire, né? Não, de jeito nenhum. Qual era o papel dos Inuit nisso tudo? Eles não estavam só vendendo um papel, uma permissão? Não, o papel deles era central. Eles seriam os guias, levariam os caçadores até os animais, supervisionariam todo o abate. Para garantir que fosse feito do jeito certo? Do jeito certo, rápido, seguro. E aqui está o ponto-chave que os defensores usam. Depois do abate, toda a carne, as peles, as presas, tudo ficava com a comunidade. Exatamente como na caça tradicional. Nada era desperdiçado. O caçador de troféus levava para casa, bom, o troféu. A cabeça, talvez parte da pele. Entendi. Então a lógica era, nós já temos o direito de caçar X morsas para o nosso sustento, vamos deixar um estrangeiro rico pagar para puxar o gatilho em algumas delas e a gente fica com o dinheiro e com tudo que realmente importa do animal. É isso. Uma solução pragmática para uma comunidade com pouquíssimas fontes de renda. Era uma tentativa de gerar receita sem aumentar o impacto ambiental. Pois é. Mas é aí que o pragmatismo esbarra de frente com umas questões éticas muito, muito profundas. Claro. Porque a pergunta que surge na hora é: ao transformar um direito cultural num produto de mercado, a alma daquela tradição não se corrompe? Essa é a questão central. Certo, vamos tentar entender isso melhor. Se a cota é a mesma e a comunidade ainda usa tudo do animal, onde exatamente está o problema para os críticos? O que eles dizem que está sendo traído? A crítica principal, que aparece muito forte nas fontes, é a da mercantilização. Um dos debatedores, o Matthew, ele usa essa expressão, traição à sua tradição. Forte. O ponto dele e de outros é que a exceção de 1928 não foi criada para ser um ativo financeiro. Ela foi criada para proteger uma prática cultural, uma conexão espiritual. Então a questão não é o que se faz com o corpo do animal, mas a motivação por trás do ato de matar. É isso. Precisamente. A motivação original era a subsistência, identidade, cultura. Com a venda, um outro participante, o Alex, argumenta que o motivo se torna completamente financeiro para matar um animal. Deixa de ser um ato cultural e vira uma transação comercial. Isso. E leva a uma outra preocupação, que é a da trivialização. Trivialização. A ideia de que algo que era sagrado se torna banal. Exato. O risco, segundo essa visão, é transformar a caça à morsa, uma prática ancestral, numa espécie de parque temático comercial. Nossa, parque temático é uma imagem bem poderosa. É, porque sugere uma performance, algo que não é mais autêntico, mas que é encenado para um público de fora. É uma acusação bem pesada.
A cultura vira uma encenação. E isso me leva a uma outra questão que um dos debatedores, o Rob Johnson, levanta. Sim. Ele questiona a própria espiritualidade da coisa toda. Pois é, e o ponto do Rob Johnson é talvez o mais provocador desse lado. Ele basicamente diz que a própria disposição da comunidade em vender essa experiência já coloca em dúvida o quão viva e forte essa conexão espiritual realmente é. Uhum. A frase dele é marcante. Em vez de vivê-la, estão trocando-a. Ele chega a sugerir que talvez o governo canadense, lá em 28, estivesse romantizando uma prática que, para a geração atual, talvez já não tenha o mesmo peso. Nossa, isso é profundo. Ele está dizendo que se fosse algo tão sagrado assim, não estaria à venda em primeiro lugar. Essa é a provocação dele. Então, para resumir esse lado, a crítica é que o dinheiro corrompe o propósito, transforma a cultura em comércio e banaliza o que um dia foi sagrado. Essa é a essência da objeção moral. A crença de que certas coisas, como rituais, perdem seu valor intrínseco quando você coloca um preço nelas. Mas, claro, essa não é a única forma de ver a situação. O outro lado do debate é igualmente forte e se baseia, eu diria, em pragmatismo e principalmente em soberania. Sim, e a primeira resposta a essa crítica da mercantilização é bem direta. Uma das debatedoras, a Lindsay, coloca de forma simples. Mas eles ainda usam todas as partes da morsa, então suas tradições materiais ainda são preservadas. O argumento dela é que a essência da prática continua. Isso, o sustento da comunidade a partir do animal continua intacto. A única coisa que muda é, nas palavras dela, quem está atirando na morsa. O que, para eles, é um detalhe. E é aí que a discussão muda de tom, né? Sai da ética da caça para a política da autodeterminação. Exatamente. Outras vozes nas fontes, como o Kevin e o Jimmy, são bem enfáticos nisso. Eles perguntam, não deveríamos deixar isso à soberania deles? E quem somos nós para dizer que eles não podem evoluir como sociedade? E essa mudança de foco é fundamental. A gente sai de uma discussão sobre a pureza de uma tradição e entra num debate sobre o direito de um povo de tomar as próprias decisões. Certo. A ideia aqui é que culturas não são artefatos de museu, congelados no tempo para nossa admiração. São organismos vivos que se adaptam para sobreviver. Faz todo sentido. Impor uma visão de fora sobre como a cultura inuit deveria ser é extremamente paternalista. Pois é quase como dizer, nós de fora permitimos que vocês mantenham sua tradição, mas só do jeito que a gente romantiza. Vocês não podem adaptá-la para resolver seus problemas reais do século XXI, como a pobreza. É uma inversão irônica e, para muitos, uma continuação de uma mentalidade colonial. O argumento é que a capacidade de adaptar tradições é, em si, um sinal de uma cultura forte, vibrante, não de uma cultura em decadência. E negar esse direito seria minar a própria autonomia que se diz querer proteger. Exatamente. Eles não estão abandonando a tradição, estão usando-a como uma ferramenta para garantir sua sobrevivência econômica. Ok, então o campo de batalha está claro. De um lado, a integridade cultural e o perigo da mercantilização. Do outro, soberania e o direito à adaptação. Uhum. Mas tem uma outra camada nisso tudo. Algo que as fontes descrevem de forma bem crua e que eu acho complica ainda mais o lado moral da história. A natureza da caça em si. Exatamente. Sim, e essa parte é desconcertante. Porque se a gente imagina uma perseguição épica, um duelo entre o caçador e um animal poderoso, a realidade é bem diferente. Totalmente diferente. As morsas em terra são lentas, pesadas, quase indefesas contra um caçador com um rifle de alta potência. E tem uma citação de um jornalista que testemunhou uma dessas caçadas que é absolutamente brutal. Eu sei qual é. Ele descreveu a experiência como um longo passeio de barco para atirar em uma gigantesca cadeira puff. Essa imagem da cadeira puff gigante é devastadora. É intencionalmente despojada de qualquer heroísmo, né? Completamente. Ela destrói qualquer noção de caça esportiva ou de um desafio justo. E é por isso que essa descrição é tão importante para o debate. Exato. Porque ela alimenta diretamente o argumento dos críticos. Se não tem esporte, se não tem desafio, o que o caçador de troféus está realmente comprando? A experiência se resume ao ato de matar por um prêmio.
a transação fica ainda mais nua, mais crua. E isso pesa muito na balança moral. Muito. Para quem já se opõe à prática, essa descrição confirma que se trata de uma transação eticamente vazia, que reduz um animal magnífico a um objeto a ser comprado e exibido. Então vamos recapitular o impasse. De um lado, temos uma preocupação muito legítima com a mercantilização de uma prática cultural, a perda de um significado espiritual. Um argumento sobre a alma de uma tradição. Isso. E do outro lado, Um argumento igualmente poderoso sobre soberania, autodeterminação e a necessidade econômica de uma comunidade real que vive no mundo de hoje. um argumento que diz que culturas precisam ter o direito de evoluir para não morrer. E que visões romantizadas de fora podem ser, na verdade, uma forma de opressão. É um nó difícil de desatar. Mas uma das fontes apresenta uma terceira via. Uma sugestão que, à primeira vista, parece uma solução. Elegante. A ideia do Rob Johnson, né? O mesmo que questionou a espiritualidade da prática. Ele mesmo. Sim, a proposta dele é a seguinte. Se o problema da comunidade é a falta de dinheiro, e a solução que eles encontraram foi vender a cota de caça, por que não eliminar o intermediário, o caçador de troféus? Isso. A ideia seria simplesmente pagar à comunidade o valor que eles obteriam com a caça, em troca de eles não a realizarem, compensá-los financeiramente para que a morsa não seja caçada. À primeira vista, parece perfeito. A morsa vive, a comunidade recebe dinheiro, o dilema moral de matar por um troféu desaparece, problema resolvido, certo? Parece uma solução limpa, mas aí a gente entra em outra camada de complexidade filosófica. O que significa pagar uma comunidade para não praticar sua cultura? Mesmo que seja uma versão adaptada e mercantilizada dela. Seria uma espécie de suborno cultural. A gente estaria dizendo, a sua tradição vale $6.500 por animal por ano. Toma aqui o dinheiro e, por favor, pare com isso. Pois é. Essa abordagem não seria, no fim das contas, ainda mais paternalista? Essa é exatamente a pergunta que fica no ar. Por um lado, você resolve o problema imediato. O caçador de troféus sai da equação, o que muitos veriam como uma vitória moral. Certo. Mas, por outro, você pode estar acelerando o desaparecimento completo de uma prática. Você substitui a ação, o conhecimento, o ritual, por uma simples transferência bancária. O que se perde nesse processo? É essa a questão. Perde-se o último elo com a prática em si, talvez. O ato de ir para o gelo, de entender o animal, de passar o conhecimento de como lidar com a carcaça de geração em geração. Mesmo que aconteça num contexto turístico. Sim, mesmo nesse contexto, ainda é uma forma de manter a tradição viva. Quando isso vira só um item no orçamento da comunidade, a conexão prática se rompe de vez. É um cálculo sem resposta fácil. Qual cenário é melhor? Um onde a tradição é mercantilizada para poder sobreviver economicamente, mantendo alguma forma de prática viva? Ou um cenário onde ela é compensada financeiramente para desaparecer, mas de um jeito que nos parece moralmente mais limpo. Exatamente. O que nos deixa com um pensamento final, uma pergunta para refletir. Essa proposta de simplesmente pagar pela não caça, que parece tão razoável, pode ser vista de duas formas opostas. Seria a solução mais ética, que salva o animal e sustenta a comunidade, ou seria a forma mais insidiosa de colonialismo cultural. Usando o dinheiro não para adaptar, mas para apagar de vez o último vestígio de uma tradição ancestral. Substituindo a cultura por um cheque. O que de fato se perde e o que se ganha em cada um desses cenários.